mais uma vez, filme repetido, né? Ontem, quinta-feira, foi quase um TBT de segunda-feira, porque o Vasco venceu o Atlético da mesma forma que aconteceu na segunda-feira pelo Brasileiro, né? O Vasco fez 2-1 de virada, saindo atrás e depois se recuperando e conseguindo a virada ali nos minutos finais. Uma vitória importante que dá ao Vasco a vantagem do empate no jogo da volta lá na cidade de Curitiba, no estádio da Arena da Baixada. Vai ser um jogo muito difícil, com toda certeza. O Atlético vai vender caro essa classificação, mas o Vasco deu um passo importante para conseguir avançar para as semifinais da Copa do Brasil. E o treinador do Vasco, Rafael Paiva, analisou todo esse contexto, né? Em entrevista coletiva após o jogo, Rafael Paiva falou sobre a virada e sobre a confiança que ele tem nesse elenco do Vasco. Confira só. Tenho passado assim que eu acredito muito no grupo que a gente tem, no elenco que a gente tem, nos jogadores que a gente tem, essa mescla de jogadores experientes com jovens jogadores, atletas aí com idade sub-20, e a gente está conseguindo potencializá-los, né? Conseguindo algumas sessões de treino a mais aí, a gente tem conseguido colocar algumas ideias em prática e potencializado mais jogadores, porque a gente sabe que isso vai fazer diferença para buscar as vitórias, para você continuar forte no segundo tempo. Acho que mais atletas estão entendendo o que a gente busca, a nossa forma de jogar, o caminho de buscar mais vitórias, pontuar sempre, ganhar jogos em casa. Então a gente está conseguindo deixar mais jogadores do grupo do nível que a gente quer, em todos os sentidos, técnico, tático, psicológico, e de novo, fortalecer e qualificar os jogadores que a gente tem, que tem muito potencial. Rafael Paiva também falou sobre os desfalques do Vasco, né? O Vasco tá aí muito desfalcado, tá sem Coutinho, tá sem Adson, tá sem David, enfim. O Paiva falou sobre os desfalques do Vasco e como ele faz para poder administrar todos esses problemas. Isso, não adianta a gente ficar choramingando, né? Essas situações, elas acontecem, eu acho que está todo mundo sujeito a isso, a gente vê outras equipes aí perdendo jogadores também, a gente tem que acreditar no grupo que a gente tem, acho que não adianta a gente ficar dando desculpa, e os atletas que estão entrando, eu acho que eles estão entendendo isso, sabe? Por mais que mude a característica, mude um pouquinho o nível de experiência, os jogadores que estão entrando, eles estão tentando, estão deixando o máximo. A gente sempre falou que a gente não negocia a forma de jogar, a nossa entrega, e isso eles estão deixando. E a gente está conseguindo buscar as vitórias, a gente está conseguindo potencializar os jogadores. Eu acho que isso é o mais importante. É muito difícil perder esses jogadores, David, Adson, João, são jogadores importantes, mas de novo, a gente tem qualidade no elenco para tentar suprir, para tentar buscar alternativas no que a gente tem ali. E para finalizar, Rafael Paiva fala exatamente sobre a vantagem que o Vasco construiu nessa partida e a expectativa para o jogo de volta lá na Arena da Baixada. Dificílimo jogar lá, né? Muito difícil. Jogar num sintético como é lá, a bola fica muito rápida, até você ajustar o tempo, por mais que a gente já tenha jogado lá, no momento do jogo é diferente, a gente sente o início do jogo. O início do jogo deles é muito forte lá. Então a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo e é uma boa vantagem, né? Mas ela é muito aberta ainda. Para mim o jogo está muito aberto. A gente tem que estar extremamente concentrado. É uma vantagem que é a mínima possível, né? A gente tem consciência disso, mas a gente tem que estar muito concentrado para o jogo de lá. A gente vai ter que trabalhar muito, batalhar muito no jogo, tentar jogar também, porque se a gente for lá para defender, a gente sabe que eles são muito fortes, eles atacam muito e, enfim, a gente vai ter que estar muito focado. Então, para nós, o jogo está muito aberto. A gente tem noção disso, é uma vantagem mínima. A gente tem que estar muito focado para fazer um grande jogo lá, para a gente chegar entre os 4 na Copa do Brasil. A respeito do jogo do Vitória, a gente ainda não definiu o plano ali. Era fundamental esperar o jogo acabar, para ver o contexto do jogo. A intensidade, a gente não tinha dúvida que ia ser altíssima, né? Mas a gente precisa ver como os atletas vão estar amanhã, para perceber ali as trocas que a gente vai ter que fazer, se tiver que fazer. Mas a partir de amanhã que a gente vai pensar no Vitória, eu não consigo te adiantar nada agora. Então tá aí, esse foi o treinador do Vasco, Rafael Paiva, que vem fazendo um excelente trabalho, né? Com certeza mudou assim o destino da temporada do Vasco, porque ninguém imaginava que o Vasco poderia chegar
numa semifinal de Copa do Brasil, 8º no Brasileirão, enfim, ele pegou o Vasco ali aos cacos e conseguiu fazer um time competitivo. Bom, vamos seguir aqui a nossa pauta. Vou falar agora de Campeonato Brasileiro, porque o jogo atrasado que o Vasco tem contra o Cuiabá, jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado. O jogo foi marcado para o dia 25 de setembro. 25 de setembro é uma quarta-feira, às 19 horas da noite, no estádio de São Januário. Então a partida Vasco e Cuiabá, jogo atrasado da 19ª rodada, foi marcado pela CBF para o dia 25 de setembro, uma quarta-feira, 7 horas da noite, no estádio de São Januário. Já está definido, né, a data e horário dessa partida. Vamos falar agora aqui sobre reforços, porque a janela de transferências está fechando, né? Na segunda-feira, a janela de transferências se encerra. Mas o Vasco tem até o dia 9 de setembro para poder inscrever atletas na Copa do Brasil. E ainda assim, eles só poderiam atuar numa eventual semifinal, né? Porque a fase de quarta de final já começou. Quem for inscrito agora só pode atuar na próxima fase. A janela de transferência se encerra na próxima segunda-feira, dia 2, mas se o Vasco não contratar ninguém dentro da janela, o Vasco tem mais 7 dias ali para poder contratar atletas que estão livres no mercado, né? Apenas jogadores livres no mercado. Jogador que tem contrato com outro time não pode vir, ou jogador que já tinha contrato durante a janela de transferências, né? Apenas jogadores livres. Então, o prazo para se reforçar é até segunda-feira, dia 2, e até segunda-feira, dia 9, para jogadores livres no mercado. A gente vai atualizar agora aqui a situação do Luan Pérez. A informação é que o zagueiro Luan Pérez, alvo do Vasco, teria gostado, né, da proposta do Vasco, e hoje o Cruz Maltino é o clube que está mais interessado, vamos dizer assim, em contar com o jogador. O empresário do jogador não nega, né, as conversas entre o jogador e o Vasco, mas disse que para proteger a negociação ele não pode dar mais informações. O jogador não vai ficar lá no clube turco, né, no Galatasaray. A informação foi do jornalista Gabriel Frigini. Então o Luan Pérez ainda está em negociação com o Vasco. Enfim, a gente espera esse desfecho, né? E esse desfecho tem que acontecer até a próxima segunda-feira, senão o Luan Pérez não vem, né? Zagueiro do Fenerbahçe. E uma informação que surgiu no dia de hoje é que o meia espanhol Iker Muniain, ex-Atlético Bilbao, pode pintar aqui no futebol brasileiro, tá? E alguns burburinhos, alguns boatos colocam até o Vasco como um possível interessado, lembrando que é apenas boato, tá? É apenas boato. O Muniain estava em conversas com o San Lorenzo da Argentina, porém o San Lorenzo levou um transfer ban e a negociação foi barrada, né? Depois disso, segundo informação do César Merlo, né, jornalista que cobre o futebol sul-americano, houve uma oferta tentadora de um time brasileiro para o Muniain, e alguns aí dizem que essa oferta pode ser do Vasco, mas lembrando que não é nada confirmado, que essa oferta do Vasco é apenas um boato. O espanhol tem 32 anos de idade e está livre no mercado. Ele joga como meia e como ponta. Seria uma contratação interessante.